Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada Nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura, tirada do livro de Esther, apresenta a rainha Esther, que era judia e foi elevada à realeza, fazendo jejum, deixando as suas roupas reais e suplicando a Deus misericórdia. Por quê? Porque um inimigo do povo judeu, chamado Amã, e que era grande amigo do rei, obteve a permissão de destruir, massacrar todos os judeus em um dia determinado. O tio de Esther, chamado Mardoqueu, que havia criado Esther desde quando era menina, vai então a ela, expõe o perigo e diz: não penses que por tu ocupares o trono real, tu serás a única a escapar quando vier o massacre. Então Esther, ela se põe como mediadora do seu povo. Ela faz jejum, ela reza, ela implora a misericórdia de Deus, confessa que ela não tem nenhum outro auxílio a não ser o Senhor, pede que o Senhor venha em auxílio dela, que se sente órfã, venha em auxílio da minha orfandade e ajuda-me a ter um discurso atraente diante do leão. O leão é o rei Assuero, porque ela vai falar com o rei e, se achar graça aos olhos do rei, pode ser que o rei mude o seu coração e resolva obter a proteção para os judeus e o castigo para o inimigo dos judeus. Transforma o nosso luto em alegria e as nossas dores em bem-estar. Esther, que era judia, foi constituída rainha e intercede em favor dos judeus pelo seu povo, é figura de Nossa Senhora, que, sendo uma de nós, elevada à realeza, agora intercede a Deus em nosso favor e obtém a nossa salvação. A oração feita com humildade, com perseverança, desde que peça coisas boas, obtém aquilo que pede. Este é o tema do Evangelho de hoje. Depois de ensinar o Pai Nosso como oração perfeita, Jesus ensina que a oração obtém aquilo que pede. E para Jesus isso é óbvio. Se até vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Um pai não daria uma pedra a um filho que lhe pede um pão para comer. O pai não daria uma serpente para um filho que lhe pede um peixe como comida. Assim também Deus não pode deixar de dar as coisas boas que nós pedimos. Ele pode retardar para testar a nossa fé e aumentar os nossos méritos. Talvez Ele queira nos dar uma coisa melhor do que aquela que nós pedimos, e no lugar daquela, Ele nos dá uma outra melhor. Pode ser também. E quando nós não pedimos coisas boas? Quando nós pedimos ao nosso pai uma pedra para comer, criança às vezes pede isso para a mãe. Ou quando pedimos ao nosso pai uma cobra para brincar, criança às vezes pede isso. Se o pai for bom, ele vai dizer não, mas não será por falta de amor ao filho, será por amor ao filho. Aquele que pede a Deus que seja bem-sucedido em uma operação fraudulenta, está pedindo a Deus um pecado bem-sucedido. Aquele que pede a Deus para que a sua cirurgia de esterilização corra bem, está pedindo a Deus que o auxilie a cometer um pecado. Aquele que foi abandonado pela esposa e pede a Deus uma substituta para ela, está pedindo a Deus um adultério. Coisas más, Deus, graças a Deus, não nos dá, mas coisas boas Ele nos dá. Basta pedir, basta bater a porta, basta procurar. Mas para que pedir? A gente pede às pessoas por dois motivos. Ou para que a pessoa saiba que nós precisamos,
Eu preciso de comida. O meu pai não sabe, então eu peço a comida. Ou então, para dobrar a vontade da pessoa. Eu quero que o meu pai me dê um presente. Meu pai não quer me dar, mas eu vou insistir até mudar a vontade dele. No caso de Deus, não é assim. Nós não pedimos para informar a Deus, porque Ele sabe, muito antes de nós, tudo aquilo de que nós precisamos. Também nós não vamos dobrar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não muda, e mais Ele quer dar do que eu quero receber. Então, para que serve a oração? A oração serve para mudar não a vontade dEle, mas a minha vontade. Quando eu peço, eu participo do desejo que Ele tem de me fazer o bem. E quando eu peço muitas vezes, a intenção com a qual eu peço vai se purificando, como num exercício espiritual. O meu desejo de Deus vai aumentando, o meu coração vai se alargando e vai cabendo cada vez mais de graças. Por isso é preciso pedir. É preciso pedir com perseverança, sem esmorecer e com fé, mas pedir sobretudo coisas boas. E quando nós não sabemos o que é bom, a gente diz: Senhor, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita pelos anjos do céu. Esse é o melhor pedido. Foi assim que Jesus rezou no Jardim das Oliveiras: seja feita a Tua vontade e não a minha. Que Maria Santíssima, que sempre fez a vontade de Deus, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.